A situação atual do Brasil está resumida não só em uma crise econômica e política, mas também em uma crise de informação. As grandes mídias continuam influenciando a massa com as suas ideologias. Se você mora no Brasil ou acompanha os acontecimentos do país, provavelmente você já deve ter ouvido certos discursos como negro não sofre preconceito, mulher faz muito vitimismo, todo índio é vagabundo, mulher que não quer casar é um absurdo. Você diz assim... fala, você vai repetir o que você disse. Eu tava assistindo King Kong no Telecine, e aí eu escrevi tá assim... aqui, King Kong, um macaco que depois que vai pra cidade fica famoso, pega uma loira. Quem ele acha que é? Jogador de futebol? Você acabou. Você ofendeu os macacos, você ofendeu os famosos, as loiras, os jogadores de futebol. O que foi isso? E o King Kong. Pois é, os macacos. Pois é, foi uma piada. E entre outras frases machistas e racistas. Mas o que tudo isso tem a ver com a política e a comunicação da atualidade? Nos próximos minutos, iremos abordar uma análise sobre o que o passado influenciou no nosso presente. Para isso, vamos voltar à época do Brasil colônia. A história da imprensa no Brasil tem seu início somente em 1808, com a chegada da família real portuguesa e a sua criação da impressão régia, de Dom João. Antes disso, era proibida a publicação de jornais, livros ou panfletos e toda e qualquer atividade de imprensa. O Brasil foi a última colônia europeia das Américas a ter a sua imprensa liberada, com séculos de atraso. Todo tipo de imprensa vinha da alta elite, ou seja, o povo só tinha o papel de ouvinte, mas apenas o que a Casa Grande passava. Até aqui, já podemos ver como a voz do povo brasileiro não tinha força. Em setembro de 1908, a Gazeta do Rio de Janeiro, primeiro jornal publicado em território nacional, começa a circular. Era o órgão oficial do governo português, que tinha se refugiado na colônia americana e só publicava notícias favoráveis ao governo. Tudo o que se publicava na impressão régia era submetido a uma comissão formada por 3 pessoas, destinada a fiscalizar que nada se imprimisse contra a religião, e o governo e os bons costumes. Em 1821, inicia-se um dos jornais mais importantes para a história da comunicação, o jornal de anúncios chamado O Diário do Rio de Janeiro. Os anúncios caracterizam-se por textos longos e poucas ilustrações, como os nos atuais classificados. Em pouco tempo, o país passa a ter importantes jornais e tabloides nas capitais e principais cidades. Em 1923, é fundada a Rádio Sociedade no Rio de Janeiro, AM. É a primeira mídia eletrônica no Brasil. O rádio foi o meio de comunicação que mais contribuiu para o desenvolvimento da mídia brasileira. A chamada era do rádio do Brasil teve seu auge nos anos 40 e 50 e terminou quando a televisão chegou no Brasil. Durante 20 anos, o brasileiro teve o rádio como sua principal fonte de informação e deleite, com musicais, novelas, programas de humor, seriados de aventuras, transmissões esportivas, hora certa e jingle. Nessa época, o radiojornalismo brasileiro se limitava a ler no ar as notícias dos jornais impressos. Havia também o Repórter Esso, versão brasileira do noticiário da empresa petrolífera norte-americana, programa criado para fazer a propaganda das guerras americanas ao povo brasileiro e que se tornou um dos líderes da ditadura militar no Brasil. O Brasil é o primeiro país da América Latina e o quarto do mundo a introduzir a televisão e se empenha em criar linguagem própria, adaptada à cultura e os hábitos da população. Em 18 de setembro de 1950, entra no ar a TV Tupi em São Paulo, inaugurando uma nova era na comunicação brasileira. Foi inaugurada às 5h30 da tarde a primeira estação de televisão da América do Sul. TV Tupi Difusora, Canal 3 de São Paulo. Hoje, Canal 4. O Bispo Auxiliar de São Paulo, Dom Paulo Rolim Loureiro, deu a bênção nos equipamentos que os artistas tinham ido buscar em Santos em caravana meses antes. O fundador, jornalista Assis Chateaubriand, fez um discurso. E a madrinha da cerimônia, poetisa Rosalina Coelho Lisboa, leu uma oração que começava: a televisão, essa criança desconhecida entre nós. A censura no regime militar foi um dos elementos mais marcantes da severidade do regime autoritário que governava o país. O povo brasileiro era controlado pelos órgãos do governo que tentavam transparecer a paz e a estabilidade social no país, tendo como sustento o desenvolvimento econômico.
Por 21 anos, o Brasil seria governado por uma ditadura. Tudo era acompanhado muito de perto pelos censores do governo. O objetivo principal era passar à população a ideia de que o país se encontrava na mais perfeita ordem. Os jornais foram calados, obrigados a publicarem desde poesias até receitas no lugar das verdadeiras atrocidades pelos quais o país passava. A música popular brasileira foi tratada como um ser nocivo pelo Estado, capaz de fazer mal à população. Segundo o governo, elas eram ofensivas às leis, à moral e aos costumes. Um dos mais perseguidos foi o Chico Buarque. Os compositores utilizavam de recursos de duplo sentido para propagar suas ideias e conseguir driblar os censores que se davam por conta do verdadeiro significado depois do sucesso da música, como é no caso de Cálice, composta por Chico Buarque. O próprio título da música já faz um jogo sonoro com a expressão cálice, e seus versos são todos mascarados, trazendo para os mais atentos a realidade opressiva que governava o Brasil. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. As novas mídias entram em cena. Com a internet, é possível promover a informação em poucos segundos. Notícias, séries de TV, filmes e músicas e jogos estão cada vez mais tornando seu acesso livre para se adaptar à nova demanda que não aceita ter apenas uma parte da informação. Necessita dela por inteira e ilimitada, e várias opções de conteúdo apresentam a ideia de liberdade de escolha, como se ninguém estivesse escolhendo por você. Emissoras de TV escolhem o que e quando você assiste algo, mas a possibilidade de dar o poder de escolher ao espectador cria novos cenários de distribuição de conteúdo. Sobre os movimentos sociais, já tivemos vários famosos no Brasil, como o MST, o movimento feminista, o movimento hippie, o estudantil e entre outros. Com a chegada da internet, muitos movimentos sociais foram tomando uma força muito maior, pois consegue atingir uma parcela de pessoas que não tinha essa informação ou conhecimento tão rápido até então. Mas os movimentos sociais da internet também não são somente boas causas. Com a ignorância e a falha do conhecimento sobre a história brasileira, temos movimentos que pedem a intervenção militar e a volta da monarquia. Isso é uma das maiores provas que a população é facilmente manipulada e sequer conhece o que ela mesma pede. Estudando todos esses casos completamente diferentes, conseguimos entender e fazer um paralelo com o livro A Casa Grande e a Senzala, de Gilberto Freire. Podemos concluir que uma parte importante do que ocorre no mundo ocorre em segredo e em silêncio, fora do alcance dos cidadãos. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe